Na Bíblia, o termo judeus refere-se aos descendentes dos antigos israelitas, particularmente aqueles da tribo de Judá, que se tornou o principal grupo étnico e religioso após o exílio babilônico e o retorno a Jerusalém. Originalmente, judeu era uma designação para os membros da tribo de Judá e, mais amplamente, para todos os que habitavam o reino de Judá, especialmente após a divisão do reino de Israel em dois reinos, o reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul. Com o tempo, o termo passou a referir-se a todos os israelitas, independentemente da tribo, especialmente após o exílio babilônico e o retorno a Jerusalém. No Novo Testamento, o termo judeu é usado para descrever o povo que seguia a religião judaica e vivia na região da Judéia, em contraste com outros grupos, como os samaritanos e os gentios, não judeus. Então, na Bíblia, judeu pode se referir tanto à identidade étnica quanto à identidade religiosa e cultural dos descendentes de Israel. Claro, a história dos judeus na Bíblia é rica e complexa, abrangendo desde a formação do povo de Israel até o período do Novo Testamento. Aqui estão alguns dos principais momentos e aspectos dessa história. Patriarcas e formação do povo de Israel, Abraão. Considerado o patriarca fundador do povo israelita, Abraão é uma figura central na Bíblia. Adonai fez uma aliança com ele, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Gênesis 12, 1, 3. Isaque e Iacov. O filho de Abraão, Isaque, e seu neto, Iacov, são figuras importantes. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Gênesis 32, 28. 2. Egito e êxodo, escravidão no Egito. Os descendentes de Iacov se estabeleceram no Egito, onde eventualmente se tornaram escravizados. Moshe e o Shemot. Moshe, um líder crucial, guiou os israelitas na saída do Egito e na travessia do deserto, um evento conhecido como Êxodo, Shemot 12, 31, 42. Durante essa jornada, ele recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Conquista e estabelecimento em Canaã, Yahushua. Após a morte de Moshe, Yahushua liderou o povo na conquista da terra prometida. Canaã, Yahushua 1, 1, 9. Período dos juízes. Após a conquista, Israel foi governado por uma série de juízes que lideravam tribos individuais em tempos de crise. Juízes 2, 16 e 19. Monarquia e divisão do Reino Unido. Sob os reis Saul, Davi e Salomão, as tribos de Israel foram unidas em um único reino. 1 Samuel 10, 1, 2 Samuel 5, 1, 3, 1 Reis 1, 11. O reinado de Davi é particularmente significativo por estabelecer Yahushalaim como a capital e por receber a promessa divina de um reino eterno através de seus descendentes. 2 Samuel 7:16. Reino dividido. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: o reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul. O reino de Judá, com Jerusalém como capital, era governado pela dinastia de Davi. 1 Reis 12, 16, 20. Exílio e retorno. Exílio babilônico. O reino de Yahuada foi conquistado pelos babilônios, e muitos judeus foram exilados para a Babilônia. 2 Reis 25, 8, 21. Retorno e reconstrução. Após a conquista da Babilônia pelos persas, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias. Esdras 1, 1, 4, Neemias 2, 1, 8. Período da Aliança Restaurada. Domínio romano. Durante o período da Aliança Restaurada, a Palestina estava sob domínio romano. Yahushua, o Messias, que é uma figura central, nasceu e realizou seu ministério nesta época. A Aliança Restaurada descreve a interação de Yahushua com os judeus e a religião judaica da época. Matityahu 1, 18, 25, Yahuhana 4, 22. Destruição do Segundo Templo. O Segundo Templo foi destruído pelos romanos, um evento que marcou um ponto de virada na história judaica e na prática religiosa. Matityahu 24, 1, 2. Legado e influências, literatura e tradição. A Bíblia hebraica, ou Tanakh, e o Talmud são centrais para a tradição judaica. A história e os ensinamentos encontrados nesses textos continuam a influenciar o judaísmo até hoje. Diversidade.
A diáspora judaica, ao longo dos séculos, resultou em uma rica diversidade cultural e religiosa dentro da comunidade judaica global. Essa visão geral destaca a importância histórica e teológica dos judeus na Bíblia, refletindo suas experiências de formação, crise e renovação ao longo dos séculos.